Olá, meu povo, tudo bem? Estou eu aqui de novo com a minha amiga Daniela Silva, mais um episódio do Tem Jeito Podcast, né? Como vocês estão também? Estão felizes? Estão gostando dos episódios? Então segue a gente lá no canal, segue a gente nas redes sociais, que é bem importante para o crescimento do canal e que a gente possa levar informação para todo mundo e conteúdo para todo mundo. Hoje a gente tem um convidado aqui que trabalha no maior tribunal do Brasil, maior tribunal trabalhista do Brasil, o juiz Farley Ferreira, juiz e professor Farley Ferreira. A gente queria agradecer primeiramente a sua presença aqui, vir aqui contribuir com o nosso bebezinho, o Tem Jeitinho. A gente brinca que os convidados são os padrinhos que nos fornecem fraldas, leitinho para fazer o nosso bebê crescer. Exatamente. E então, queria agradecer imensamente a sua presença e gostaria que você se apresentasse, dissesse quem é você, de onde vem, onde vive e assim por diante. Quem é o Farley fora do juiz? Fora do juiz, né? Exatamente. Bom, eu sou uma pessoa que nasceu na Vila Maria, aqui em São Paulo. Então, Vila Maria ali é um reduto ali do pessoal que era português e tal. E tinha muita... minha família há muito tempo morou naquela região ali, Vila Guilherme, Vila Maria. Minha mãe é originariamente de Ribeirão Preto e logo cedo veio para São Paulo. Meu pai não, ele é paulistano mesmo, né? Nasceu aqui em São Paulo e viveu a vida toda aqui. E lá na Vila Maria, eu era aquele moleque que andava na rua com as pessoas na época que era possível isso acontecer, né? Numa periferia de São Paulo. Meus amigos eram o pessoal da rua, então eu frequentava a casa deles, muitos deles moravam lá no Cortiço, a gente pulava esgoto a céu aberto, e aquelas coisas, empinava pipa, corria atrás de pipa. Todo tinha um moleque, talvez dos anos 80, né? Vou falar, pôde viver. E a partir dali, minha mãe sempre foi funcionária pública, ela era professora, né? E foi professora a vida inteira, até aposentar. E depois ajudou a minha irmã sendo professora, né? Tudo mais. E esse contexto de educação, ela dizia que vinha do pai dela, que eu não cheguei a conhecer, mas que todos nós tínhamos que estudar, porque isso era a única coisa que... Aquela velha história, né? A única coisa que não te tiram é o seu estudo, o seu conhecimento. E a partir daí, então, eu sempre fui uma pessoa muito aplicada, gostava, é uma coisa que... curiosidade. Então, né, lembra lá da antiga Barça, conhecer... Era o Farley lendo a Barça, conhecendo, ninguém entendia nada, né? Meus amigos da rua às vezes iam brincar, não, mas agora não, que eu estou vendo aqui. Ou antes de dormir, ficava vendo enciclopédia e curiosidades em geral. Então eu sempre me empenhei com todas as disciplinas, mas porque eu gostava, era uma coisa que me chamava a atenção. E esse estudo todo foi me levando para o direito, vamos dizer assim, né? Depois passando toda aquela parte de escola, tudo, me levando para o direito. E engraçado que aí no terceiro semestre da faculdade de Direito, eu tive aula de Direito do Trabalho. E aí quando eu vi o Direito do Trabalho, eu falei, é isso, eu nasci para isso, eu quero ser juiz do trabalho. No terceiro semestre da faculdade. E muitos colegas falaram, nossa, mas já você acabou de entrar. E o ramo, né? Isso. E o ramo Exatamente. Direito, né? Falaram, mas já você acabou de começar a faculdade. E continuei meus estudos na faculdade, depois fiz cursinhos, né, pós-graduação, porque a gente tem que estudar muito para conseguir passar num concurso da magistratura. E eu sempre fui um concurseiro de carreira, eu sempre digo isso, né? Então, desde os 18 anos, primeiro, tirando a parte que uma época que eu trabalhei na Bolsa de Valores, na época que era Bolsa de Mercadoria de Futuros, que era uma discussão, aquelas do pregão físico ainda. Peguei isso aí. Era moleque, 16 anos de idade, né? Depois... Quando eu fiz 18 podia prestar concurso, eu fui bancário do Banco do Brasil. Lá eu fiquei 2 anos, depois eu fui para o Tribunal de Justiça, como escrevente judiciário. Lá eu me formei, estava na faculdade, e depois me tornei advogado do BNDES, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Fui para o Rio de Janeiro, morei 4 anos lá, uma cidade maravilhosa do Rio. E lá fiquei até voltar para ser juiz. Do caminho lá tiveram alguns concursos que eu também fiz, mas não quis assumir. Advocacia Geral da União, também não quis voltar como analista do TRT. Então, no final das contas, eu fui um concurseiro. Minha mãe sempre ensinou isso, estuda muito e seja funcionário público, porque você nunca vai passar necessidade, sempre vai ter o salário garantido. E aí eu fiz a cartilinha da mamãe, vamos dizer assim, né, nessa parte. E depois aí aos 28 anos de idade eu assumi como magistrado
no TRT aqui da 2ª região e estou há 15 anos, vai fazer 15 anos que eu sou magistrado. Você já é titular, né? Isso, me titularizei foi em 2019, final de 2019. Eu estava afastado por um mandato de representativo de classe, né? Que eu fui presidente da Associação dos Magistrados aqui da 2ª região, no biênio 2018-2020. Então, me titularizei por antiguidade no meio do caminho, que já tinha bastante tempo. E aí, depois que eu saí da presidência, aí sim eu assumi definitivamente a 71ª Vara de São Paulo. Eu brinco que a vara, né, o pessoal fala, Farley, como que eu decoro a vara que você tá? Eu falei assim, ó, lembra da bruxa do 71. Você lembra da Dona Clotilde? Acha o Farley que ele... Falei assim, mas aqui tudo bem, fica tranquilo que Só aqui... Só falta o seu Madruga. Exatamente. Aqui, personagem... E a gente brinca disso. Então, E você acha que você se identificou com o direito do trabalho, efetivamente, talvez... Por quê? Mas assim, será que tem alguma coisa a ver com aquele garoto que brincava no cortiço, esgoto a céu aberto? Você acha que a sua ligação com o direito do... Porque o direito do trabalho, ele tem... É paternalista, visão, ele é paternalista e ele tem um conteúdo social muito importante, né? As grandes discussões sociais vêm muito do direito do trabalho, das questões trabalhistas, né? Você acha que isso tem essa vinculação daquele garoto lá ou é um outro enfoque que você viu? Eu acho que tem sim. Tem sim. Para começar, eu sempre digo, né? A maioria dos magistrados do trabalho, eles são... Nós somos, né? Eu não posso falar por todos, nunca. Né? Mas a maioria formada de pessoas humanistas. E o humanista, ele tem como princípio em que o ser humano é o centro de todas as coisas. As coisas são criadas para servir ao ser humano. Não o ser humano é criado para servir às coisas ou ao dinheiro. Então, quando você parte desse princípio que o humano é o centro de todas as coisas, o trabalho humano ele é tido como algo muito especial para as pessoas. Especial por quê? Porque a maioria dos seres humanos vivem da sobrevivência do seu trabalho. Então, isso é nobre, isso é digno. Né? E isso precisa ser protegido. Então, a partir do momento que a gente pensa, vamos dizer assim, o ser humano é aquele ser que vive, sobrevive do seu trabalho e não da sua renda, somente de dinheiro e patrimônio, são poucas pessoas que têm dinheiro suficiente para viver só de renda do seu próprio patrimônio. Normalmente a gente vive do nosso trabalho. Então ele precisa ser entendido como algo muito relevante dentro de uma sociedade justa, uma sociedade correta. Daí porque, por exemplo, a Organização Internacional do Trabalho diz que o trabalho humano não é mercadoria. E nós vivemos na história da humanidade o trabalho humano ser tratado como mercadoria. Então, se nós voltarmos lá, Roma Antiga, Grécia, Egito, o trabalho era todo feito no sistema escravagista. De outras populações, outros povos que eram dominados na própria Europa e passavam a ser dominados pelos romanos, ou pelos gregos, ou pelos egípcios, né? Se nós pensarmos no principal foco que a gente estuda de história. E isso se perdurou por muito tempo. Se perdurou depois com corporações de ofício, Idade Média, depois na escravatura moderna, que nós estamos falando aí da colonização própria do Brasil, né? Em que a África era vilipendiada por mercenários que pegavam as pessoas aí sim como objetos e vendiam aqui no Brasil para trabalhar. Então o trabalho humano, na história da humanidade, se você pensar em 3.000 anos de história, que é quando começa a escrita, até hoje nós estamos falando de Brasil há 100 e poucos anos de trabalho livre. 1888 foi a abolição da escravatura. A gente sabe que semana passada a gente viu lá o que encontraram no Rio Grande do Sul, né? No Rio Grande do Sul, dos trabalhadores em condições análogas de escravo em vinícolas, né? Então veja, nós estamos falando de situações que é uma chaga no mundo e é uma chaga na nossa história, que significa um humano explorar o outro até o limite aonde ele pode achar que deve. Então vem o direito do trabalho e põe a mão no peito e fala, parou, aqui você não entra. Aqui você vai ter que dar garantias mínimas para essa pessoa, para esse trabalho humano. E isso, para mim, quando eu vi conhecia muito, já gostava muito de história. E quando eu vi isso que o direito do trabalho veio fornecer, ele é sensacional.
E ele é sensacional de tal forma que ele também tem um caráter conservador. Porque se vocês lembrarem, quando o direito do trabalho começou na história, o que significava era que, dentro de um sentimento coletivo que a Revolução Industrial propiciou pela primeira vez, que eram várias pessoas trabalhando 14, 18 horas, crianças de 8 anos de idade trabalhando, mulheres sendo mutiladas porque elas nunca foram preparadas para o mercado do trabalho, e ali foi o primeiro momento, chamados de meias forças, elas recebiam um terço, metade do que o homem recebia, e a criança também. Então, essas situações todas começam a trazer nos trabalhadores um sentimento coletivo. Olha, isso não pode, isso está errado. Até aquela célebre invasão que houve na fábrica de sandálias na França, e que na palavra em inglês é sabote, que quebraram tudo na fábrica, criando o termo sabotagem. E a sabotagem que passou a ser uma forma de derrubar quem tinha o capital, quem tinha o poder econômico. E nesse mesmo tempo, vinha a Igreja Católica soltando uma encíclica falando que os trabalhadores tinham que ter direito. E por outro lado, a filosofia de Karl Marx falando da revolução proletariada. E tudo isso vindo seguido de uma revolução russa e também de uma revolução mexicana, que começaram a criar o quê? A subversão do que era um Estado, de que era uma organização. E isso tudo causou muito medo. A melhor forma de você controlar isso qual que é? Canaliza isso em direitos. É o Estado de Direito. Olha, você vai ter isso, fica garantido o seu aí, seus direitos são esses. Mas, por exemplo, deixa cada um com sua propriedade, cada um com seu patrimônio, cada um com aquilo que foi se desenvolvendo, para não se subverter. Exatamente. Então, o direito do trabalho tem um caráter progressista, gigantesco, ao humanizar, ao garantir o humano suas garantias mínimas, civilizatórias, mas, ao mesmo tempo, ele tem um caráter conservador. Garantir que não entremos todos numa revolução ou numa guerra civil entre pessoas. Então, ele é genial. E, nesse sentido, eu acho que foi ali que eu vi o direito do trabalho e falei, isso é demais, você tem que garantir, eu acredito no trabalho humano como realmente digno de respeito, e também acredito também que o direito do trabalho ele funciona como meios, por exemplo, de você evitar concorrência desleal entre as empresas, porque aquela que não cumpre nada, aquela que tem um trabalho escravo, quanto que custa o serviço, o produto dela? É muito menor. É muito menor. Exatamente. E ela vai concorrer com quem? Ela vai concorrer aquela que paga, com aquela que paga. A tributária maior. Então a tendência é quebrar essa empresa. Exatamente. Se a gente não pegar o outro lá, o que faz trabalho análogo a condições de escravo, a gente quebra o outro. Então, o direito do trabalho também é importante para o próprio sistema capitalista, vamos dizer assim, para que o sistema funcione como E quanto tempo você levou para passar para o concurso da magistratura? Eu colhei grau em 2003 e assumi como magistrado em 2008. Então foram 5 anos, 5 anos. Nesse período, uma parte eu fui servidor judiciário e outros 3 anos eu fui advogado, que é obrigatório, né? Não, tem que ter os 3 anos de atividade. 3 anos de efetiva atividade de advocacia. E qual foi a parte mais difícil desse processo para você? Eu acho que o mais difícil, né? Eu tô falando agora como um concurseiro em geral, né? Eu fiz então mais de 50 concursos na minha vida. Nossa. Somando tudo. Imagina só. Eu acho que o mais difícil é você saber ser reprovado. Ser aprovado é fácil. Abrir champanhe, postar na rede social, isso é fácil. É aquela história, as vitórias são fáceis de serem comemoradas. Aceitar o seu erro é difícil. Exatamente. É muito difícil. Você cair, perder, você ser derrotado por uma prova, isso daí eu percebo que a maioria das pessoas que não conseguem, porque elas não conseguem se levantar disso. Elas não conseguem entender que faz parte do jogo. Uma hora você perde, mas uma hora você vai ganhar. Mas e essa parte ficar empacado em alguma fase? Olha, como eu sempre fui muito bem de testes, eu ficava empacado na segunda fase, que era dissertativa. A primeira fase é teste, a segunda fase é dissertativa, a terceira fase é um processo judicial, uma sentença, a quarta fase é oral e a quinta fase é títulos. Então eu parava muito na segunda. Mas eu cheguei a fazer 4 concursos que eu parei na terceira fase, na sentença. Quando eu fui para o oral, graças a Deus eu passei na primeira. Porque na oral é onde o pessoal mais se expõe, né? As provas são todas anônimas. Mas na hora que chega no oral você se expõe. Quando chega ali também, eu acho que pelo menos eu me recordo de poucos que foram reprovados ali no exame oral.
dos que eu acompanhei, Sim. a maioria foi aprovada. É porque pra chegar ali você já tá afiado. Você já tá bem Tá afiado. ponto, né? Exatamente. Só que é nervosismo de falar, O emocional, né? perguntar. E uma prova escrita você reflete antes. Você monta a estratégia da redação, né? E para você escrever. E na prova oral é papo. Tem que ser muito rápido o É papo, raciocínio, exatamente. né? Então exige uma parte de raciocínio que não existe na prova escrita. E ao mesmo tempo o nervosismo de você olhar ali pessoas, né, que Você admira. são desembargadores, advogados de renome, e você olha ali na frente e fala, nossa, agora se ele quiser que ele me destrói. Essa é a verdade. A gente E ficar imaginando assim, o que será que ele vai me perguntar? Será que ele vai me perguntar o que eu sei ou o que eu não sei? Né? Porque é Sim. desse tamanho, né? E a verdade, Marta, se eles quiserem, ele faz a pergunta que você não vai responder. Se ele quiser, se o examinador quiser, ele faz uma pergunta que você não sabe responder. Porque você é um mero concurseiro que estudou muito. Mas ele já viveu uma vida de direito do trabalho e processo de trabalho. Ele pode perguntar o que ele quiser. E assim, o juiz, ele tem que julgar com base na lei, nos princípios, né? E também tem a expertise desse juiz. Traduz para o nosso público o linguajar, doutora. Não, o nosso público entende o que é expertise, mas tudo bem. Mas tem a experiência, né? Tem o know-how Isso. dele, né? Tem a vivência desse juiz, né? Tem as experiências que ele passou na vida. Isso interfere de sobremaneira nos julgamentos. Ou não? Interfere. Eu acredito que sim. Na verdade, só para o pessoal entender, né? A sentença ela era compreendida historicamente como se fosse um silogismo aristotélico. Aí fala, professor, você vai me matar aqui. Né? Então é mais ou menos assim, você pega uma premissa maior, você pega uma premissa menor, que são os fatos e as normas, e chega a uma conclusão do que seria o correto de aplicar naquele caso concreto. Então assim, veio Aristóteles falando, e por muito tempo a filosofia do direito continuou dizendo que era assim. Até um dado momento falaram, não é nada disso. Na verdade o juiz sabe a conclusão que ele quer, e depois ele encaixa quais as premissas fáticas e jurídicas vão validar esta conclusão. É o inverso que se faz. E é bem isso. E essa conclusão tem muito a ver com o feeling do que realmente você sente. Então, né, eu vou contar um caso que é bem interessante que teve de assédio sexual, que eu julguei. E veja, o assédio sexual, né, só para o pessoal entender, tal qual os crimes contra a liberdade sexual, você não tem prova ostensiva e direta sobre o É a tema. palavra da vítima. Isso. Por exemplo, você não vai ver testemunhar alguém. Cadê a testemunha que viu o homem estuprar uma mulher? Não vai existir. Porque isso são crimes clandestinos. No âmbito do assédio sexual no contrato de trabalho é a mesma coisa. O assédio sexual que a mulher sofre, porque normalmente ela é a vítima, né? 99% das vezes a mulher é a vítima. Ela sofre de forma clandestina. Então, é bem injusto o ônus da prova. Aí, então, exatamente. Se você faz um ônus da prova como se fosse uma prova de hora extraordinária, ela não vai provar nunca. Exatamente. Porque quem é que viu? Ninguém vai ter Aí, visto. nesse caso, acontece a inversão do ônus, né? Não, então, aí nesse caso o que a gente vê é a coesão da palavra da vítima. Ela não pode ter contradições que são absurdamente inexplicáveis. Sim. Então, a coesão, a coerência do que ela fala. E a gente tem que ver também as circunstâncias. As circunstâncias são mais ou menos assim. Você vê se as atitudes dela dizem respeito a uma pessoa que sofreu uma violência sexual. Por exemplo, ela vai e se afasta do agressor o mais rápido possível. Ela pega no banheiro chorando. Né? Então, vou contar esse caso que aconteceu. Ela não tinha testemunha nenhuma, por óbvio, porque ninguém viu. E aí veio a testemunha dela e falou, eu falei para ela, a senhora viu, o que aconteceu? Eu falei, excelência, eu não vi nada. O que eu sei é o seguinte, eu estava no PA, posto de atendimento, era um telemarketing, e ficam umas do lado da outra. Eu sei que de repente o meu supervisor chegou atrás dela e ela fez um movimento brusco, alguma coisa assim. E eu olhei para o lado e olhei e vi ela continua fazendo atendimento com a cara bem brava e ele se afastou. Na hora que ela terminou o atendimento, eu vi que ela levantou, foi até a ponta, correu o corredor inteiro, chegou e começou a falar um monte de coisa com ele, dedo em riste. A senhora ouviu alguma coisa? Não ouvi nada, estava distante. Ela falou assim, e depois? E depois ela foi pro banheiro. Aí o que eu fiz? Eu pausei, dei a minha pausa e fui no banheiro atrás dela. Cheguei lá, ela estava chorando. E eu falei para ela, o que aconteceu? Ela falou assim, ela não me contou. Eu falei assim, a senhora não soube o que aconteceu? Não. A senhora sabe agora o que aconteceu? Eu falei, sim, porque quando ela me chamou para ser testemunha, ela falou, lembra aquele dia que você me pegou no banheiro chorando?
queria que você fosse contar pro juiz o que aconteceu. E ela falou, mas o que aconteceu? Afinal, você não quis me contar. E ela me contando isso na mesa do juiz. Ela falou assim, é porque ele tinha apalpado os meus seios, vindo por trás de mim, apalpado os meus seios. E ela me falou isso, mas eu não vi, excelência. O que eu vi foi isso que eu contei pro senhor. E aí eu falei assim, mais alguma coisa a senhora viu? Falou, vi mais uma coisa. Uma vez ela foi passar por trás do supervisor, no final do corredor, indo pro banheiro, e eu também, de novo, estava atendendo, não estava nem olhando nada. E de repente percebo ela também, de novo, empurrando o supervisor. E eu olhei, vi o que aconteceu. E aí corri no banheiro e ela estava de novo chorando. Ele não me contou, excelência. Não me contou o que aconteceu. E aí o que tinha contado a reclamante, né, a trabalhadora na sua... quando ela foi passar por trás do supervisor, ele fez de conta que ele ia se espreguiçar e passou a mão nas nádegas dela. E por isso ela foi pro banheiro, brigou com ele, empurrou, ou seja, o que nós tínhamos ali? Eu tinha a palavra da vítima perfeitamente coerente dentro das teses que ela trazia, o advogado dela, e ela falando ali pro juiz. E eu tinha as circunstâncias trazidas por uma testemunha. Ela não viu nada, essa é a verdade, mas ela viu que houve uma confusão, que houve um entrevero, e depois viu também a moça chorando no banheiro na sequência dos fatos. Isso, para mim, estava robusta a prova, no sentido de que eu tinha certeza que ali houve um assédio sexual. E ali acabei fazendo a condenação da empresa, se eu não me engano, na época eu condenei em 40 mil reais, eu não economizo nesse tipo de coisa. Não economizo, porque ou a empresa fala, nossa, eu vou ter que tomar atitudes para coibir isso, ou eu vou quebrar. Essa é a ideia. Era uma empresa grande de telemarketing, né? Também tem que tomar esse cuidado para você não quebrar realmente a empresa. E depois eu fiquei sabendo, porque alguns processos a gente acompanha para ver o que vai acontecer, que o tribunal ainda aumentou a minha condenação. Olha que maravilha. Porque no caso eu limitei ao pedido, porque ela tinha dado valor, 40 mil lá, 30 mil, eu dei aquele valor. Falei, tá, defiro na integralidade. O tribunal achou que podia dar mais, deu mais. Mas enfim, na minha percepção ali... por um tempo, você ficou como presidente da Associação dos Magistrados. Quais são as questões do dia a dia ali dos magistrados na associação? Sim. Eu posso dizer primeiro assim como também trabalhador, que eu sou o que nós somos, né? O que acontece é o seguinte, o magistrado ele é muito bem remunerado no Brasil, todo mundo sabe disso, em relação principalmente se você comparar um salário mínimo, nós somos muito bem remunerados. Só que essa circunstância faz com que perca-se a concepção de que ali é uma pessoa também que está trabalhando. Acha que, por exemplo, por ter um salário alto, você está sujeito a qualquer tipo de coisa. E esse é um grande problema. Porque qualquer coisa que você vai falar, olha, isso aqui está errado, vem, mas você ganha muito. O sempre ganha muito, ele é também algo que tira, vamos dizer assim, a humanização do próprio magistrado. Isso vem de onde, doutor? Eu acredito que isso vem dos órgãos do Poder Judiciário de cúpula. O próprio órgão diz isso. Sim. A própria... Não diz isso. Assim, ele age como dessa tipo, você está reclamando à toa. É implícito. Tá implícito. A sociedade tem isso quando você vai se queixar. Então, por exemplo, vou contar um caso que aconteceu de uma colega conhecida. Ela tirou licença médica e estava em licença médica e foi vista correndo numa praça. Então, os próprios magistrados caíram em cima. Mas está afastado, porque o afastamento sai publicado no Diário Oficial. Só que não sai o CID, não sai o motivo. Lógico. E o que tinha acontecido? Aquela colega estava sofrendo um problema de depressão muito grave, porque ela tinha se separado do marido. Entre outras questões pessoais, não tinha nada a ver com a magistratura. Mas naquele momento, o que fez o terapeuta dela? Falou, olha, se afasta, fica uma semana, faz exercício físico, porque você desenvolve hormônios. Que é super indicado para psiquiatra. Exatamente. Então faz. E ela estava fazendo. Só que ninguém sabia disso. E aquela história, a juíza, que ganha muito, que saiu em licença médica, correndo na praça. Então, assim, essa superficialidade na identificação, na análise do ser humano, que acontece em todos os lugares. Não é só... Em todas as profissões. Em todas as profissões. Então, ali, pra gente, eu acho que pega mais.
pegar mais por causa disso. Você ganha bem, você tem 60 dias de férias ao ano, né? O cara não sabe que metade desses 30 dias a gente fica fazendo sentença para tentar tirar o atraso, porque a corregedoria está em cima e o volume de processo não dá conta. Porque nós somos cobrados pelo que a gente não fez, não pelo que fez. Fazendo, não, como assim? Não importa ter julgado 100 processos no mês, que daria 5 por dia útil num trabalho quase de máquina. O que importa é que você ficou com 10 atrasados. Considerando uma pauta de 20 audiências. Que seja, Mas o que importa é, você tem 10 em atraso. Você, mas, não, mas olha o que eu fiz. Eu não estava vagabundeando, ganhando dinheiro público sem trabalhar. Então a gente é cobrado pelo que não fez. E não é observado o que você produziu, o que é uma coisa muito louca. Então, o senhor pode nos dizer, a gente pode concluir que esse afastamento da sociedade em conhecer a realidade dos juízes causa esse falso entendimento com relação ao trabalho dos juízes? Eu acredito que sim, que ele é não entender que atrás ali daquele poder, daquela toga, daquele tablado, para não falar do palácio, tem também ser humano trabalhando. Né? Eu lembro uma vez, eu vou contar um episódio também que aconteceu na minha secretaria. Um diretor veio e me chamou, eu estava fazendo audiência, ele fez, doutor, vem aqui do lado. Né? No fórum é pelo lado, assim, você vai na porta. Cheguei e falei assim, só um minutinho, na audiência aí, falei, o que aconteceu? Doutor, seguinte, olha, eu estava até com a voz embargada, ele estava. Falei assim, o seguinte, veio um advogado aqui no balcão com uma parte, estraçalhou a gente. Estraçalhou. Eu falei, mas o que aconteceu? Ele falou assim, ó, fizemos um erro. Nós bloqueamos a conta incorretamente do cliente que estava com ele, que está com ele aí. Tá errado. Fizemos errado. Bloqueou a mais, alguma coisa assim. Tinha erro. Era erro nosso. Aí ele virou e falou assim, então foi isso que aconteceu. Mas ele, olha, ele arregaçou a gente. Falei, caramba. Falei, tá bom, deixa aqui. Você falou para ele vir falar comigo? Sim. Ele vai entrar. De repente abriu a porta, era o advogado entrando com o cliente. Eu já cumprimentei, falei, aguarda um segundinho, doutor, deixa eu terminar aqui quem tá na mesa. Terminei ali. Terminei de identificar ali as partes que estavam chegando. Falei, se eu aguarda só um segundinho, o doutor precisa conversar comigo. Eu falei, doutor, o que aconteceu? E o processo era processo físico, ainda veio na minha mesa, eu vi tudo que já tinha acontecido, tudo ali em questão de segundos. Aí ele virou pra mim e falou assim, doutor, você é meu cliente, esbravejou ali o que ele tinha que esbravejar, né? Esbravejou o que ele tinha que esbravejar em razão do erro. Aí eu virei pra ele e falei assim, doutor, eu entendi, compreendi o que o senhor tá falando. Eu queria só dizer uma coisa pro senhor, antes de falar do seu caso, que todos nós somos pais de família, mães de família. A gente trabalha a sério, todo dia, para tentar entregar o melhor. E assim, no seu caso, a gente errou. Se a gente errou, fizemos errado, bloqueamos errado. Eu sei que bloqueou errado. Assim, eu não quero que o senhor saia daqui antes de sair com o alvará judicial. O senhor aguarde, eu vou pedir para a minha secretaria. Mas eu queria que o senhor tivesse respeito e educação e urbanidade a tratar todo mundo aqui. Todas as pessoas. Não, mas eu fiz. Eu falei assim, não estou falando que o senhor não fez. Só estou pedindo isso para o senhor. O senhor pode aguardar? Guarda, o senhor só vai sair daqui quando tiver só o alvará. Na época era processo físico, o senhor vai sair com ele da mão para ir buscar no banco o dinheiro que foi bloqueado incorretamente. Tá bom? E aí o diretor já tinha feito, eu assinei, falei assim, pode ir. E ele foi embora em silêncio, ficou aquele meio clima meio estranho de eu ter falado aquilo na sala de audiência, né? E aí, olha aqui, veja que interessante. Passados 5 anos, eu fiz uma postagem na rede social sobre como eu entendo o serviço do Poder Judiciário, e hoje mesmo eu publiquei uma reportagem, uma opinião minha no Conjur, sobre que resume-se que o Poder Judiciário ele é um serviço e não um prédio, né, sobre todas essas questões de telepresencial, presencial, obrigatoriedade. E aí, depois de 5 anos, eu fiz uma postagem falando sobre o Poder Judiciário e o serviço público, e ele virou e entrou na minha rede social e fez um comentário. Eu falei, doutor, o senhor não vai lembrar de mim. Mas eu fui aquele advogado, e na hora que ele falou, eu lembrei na hora. Porque são poucas vezes acontece de um advogado vir do jeito que ele veio agressivo. Normalmente o advogado vem muito educado, né? Educado, todo mundo. Essa é a regra geral. E aí ele contou no comentário dele da minha postagem, e eu lembrei na hora. Eu falei, eu lembro que caso é esse? E ele falou assim, eu lembro até hoje o que o senhor me falou. E aquilo que o senhor me falou me mudou pro resto da minha vida.
porque eu passei, a partir de então, entender que todo mundo estava ali, que faz um serviço público, que está empenhado em resolver um problema, precisa ter esse respeito todo dessa... E assim, a gente falando do maior tribunal, né, do país, em números, para as pessoas, eu acho que eu atingi o objetivo de humanizar a profissão, né? Primeiro, assim, deixa eu só te interromper um pouquinho, fazer uma parte. Porque além dos juízes, nós advogados também somos muito cobrados, porque fala, o juiz não anda com o meu processo porque você não vai lá cobrar. Exatamente, você não vai cobrar. Você não vai cobrar. Eles não entendem que por trás tem uma série de pessoas trabalhando, tem muitos processos, e não tem só o processo dele lá. E tem um andamento. E tem um andamento, tem um rito. Ele tem um ritmo. Ele tem um rito a ser seguido, ele tem um passo a passo. As pessoas muitas vezes falam assim, não, vai lá, fala com o juiz que ele vai resolver o meu caso, né? E aí, e sem contar os colegas que se exaltam muitas vezes, né? E acabam por denegrir toda a carreira. Mas assim, você teria condições hoje de me dizer, por exemplo, o volume de processos que tem a Barra Funda, por exemplo, o Fórum Rui Barbosa? Eu posso falar da minha unidade, mas... E aí a gente toma por multiplicação, tá bom? E minha unidade é uma unidade com poucos processos, porque tem unidades com muito mais antigas. As varas foram criadas no decorrer dos anos. Tô falando de muitos anos, né? Sim. E aí... Então, se você levar em consideração praticamente que tem em andamento numa vara uma média de 5 mil processos, seriam o adequado. Então, nós temos 90 varas na Barra Funda, estamos falando aí de 450 mil processos tramitando. Só na Barra Funda, lembrando que tem só no município de São Paulo, ainda tem o Fórum da Zona Leste com 14 varas e tem o Fórum da Zona Sul com 20 varas. Então, são mais 124 varas dentro do município de São Paulo apenas, né? Então, é um volume grande de processos. Se a gente falar em âmbito nacional, né, o Conselho Nacional de Justiça solta o Justiça em Números, e a última tem, praticamente, é próximo disso, 100 milhões de processos tramitando no país neste momento. Mas se você pensar que pelo menos tem um autor e um réu, pelo menos, né? Alguns têm 3, 4, outros não tem nem réu, jurisdição voluntária, enfim. Mas se você imaginar que tem um autor e um réu, são 200 milhões de pessoas sendo atendidas no Poder Judiciário. Isso você não encontra no SUS, você não encontra no INSS, você não encontra na delegacia de polícia. Em todos os serviços públicos, a gente atende a população brasileira inteira. Essa é a verdade. E você atender a população brasileira inteira é o tamanho do orçamento que tem o Poder Judiciário brasileiro. Que é monstruoso. Você teve pauta hoje de audiência? Tive. Quantas audiências? Hoje fiz 13. 13 audiências? Isso. Quantas instruções? Instruções que foram feitas oitivas hoje, 3. 3. Porque a maioria foi para perícia. Hoje foi um dia de perícia. Ai, que bom. Tudo uma perícia. Foi muita coisa para perícia. Só para entender, né? Para a gente decifrar, basicamente. A audiência de instrução é aquela audiência em que você escuta o autor, escuta o réu, escuta as testemunhas, né? E essa audiência aí, ela demanda, no mínimo, 30 minutos. No mínimo, quando é um ponto só. Porque o processo trabalhista, ele funciona com vários pedidos, né? Não é um pedido só, você não pede só uma coisa, né? Então, normalmente são audiências, mas são 13 audiências. E não é só a audiência, é audiência, sentença, despacho e assim por diante. Lógico que tem uma equipe, né, que auxilia, né? Mas é um volume de trabalho muito grande. Olha, para você ter uma ideia, né? Eu despacho em torno de 100 processos por dia, então eu tenho que assinar, porque a secretaria minuta. Porque, por exemplo, meus servidores, se eu tenho contato direto comigo, qualquer dúvida eles falam, eu já respondo na hora, porque eu não posso perder mais que 3 segundos respondendo o que ele tem que fazer. E aí ele vai, minuta, e depois eu tenho que assinar olhando o que eu estou assinando. Porque aí nesse meio, depois desse 100, eu tenho ainda liquidação de sentença, tenho ainda liberação de dinheiro, que aí liberação de dinheiro é a única coisa que a gente não pode errar. Porque depois que você liberou dinheiro, um abraço. Já entrei com uma correção parcial por causa de liberação indevida. E aí a gente tem que conferir cada alvará que você vai fazer, então você tem que ler esse processo. No final das contas, a gente deve ter em contato, eu imagino, em torno de 150 processos por dia a gente tem contato. Pelo menos.
150%. Numa pesquisa rápida aqui, em 2019, no TRT2, entrou 332.398 processos. Só aquele ano. Só naquele ano. Nossa, É muita coisa. coisa. É muita coisa. É uma realidade assim. Então, é interessante Isso mostrar. é bom a gente deixar claro que é na área trabalhista. Ainda tem a Justiça Estadual e a Federal, que o número é bem isso é só- superior. É só processos trabalhistas dentro da competência do TRT2, que não é o Que é- estado de São Paulo É a inteiro. cidade de São Paulo. É a cidade de São Paulo e Grande São Paulo e Alto Tietê. Né, que Algumas são cidades ali da Baixada Central. litorais também, algumas cidades do litoral. Então, não é nem o estado de São Paulo inteiro e é esse volume de trabalho. Então, é importante, eu acho que, de fato, o objetivo foi alcançado, de mostrar que ali tem um volume de trabalho muito grande e que tem um ser humano por detrás, né? Que também... E erros vão acontecer. E vão acontecer. É que eu falo para o pessoal que é minha equipe, eu falo, ó, a única coisa que a gente não pode errar é a entrega do dinheiro. E por isso que passa por um monte de pessoas antes de ser liberado. E isso também é ruim, porque demora demais em relação para rebelar. Mas enfim, a tentativa mesmo nossa é de prestar melhor. Agora, se pegar 150 processos e dar conta por dia de 150 processos diferentes, é muito difícil. Não é fácil. E como fica o Farley, a pessoa, a família, A vida a pessoal. vida pessoal nesse meio todo? Então, por isso que alguns falam que o ser magistrado é um sacerdócio. Porque você é magistrado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Porque você não tem a liberdade como as outras pessoas têm, tanto na profissão, tanto na expressão. Você não pode se expressar como uma outra pessoa comum. Você não pode ter atividade, por exemplo, partidária. Você tem o que a gente chama de uma diminuição de cidadão. O cidadão é poder discutir política. O magistrado não pode discutir política como os demais cidadãos. Às vezes ele não pode declarar o time dele. Então, ele não pode, por exemplo, o magistrado não pode ter outra profissão que não a de professor. Né? Então, todas essas questões faz com que a magistratura tenha um regime jurídico próprio, que é diferenciado. Então, a discussão não é se o juiz está no fórum, que a atualidade é essa. Se ele está no fórum ou se ele está virtualmente em casa, em qualquer lugar. O que importa é se o serviço judiciário está sendo entregado, se ele está sendo feito e dentro de uma reserva do possível. Porque não adianta, né? Se eu estou falando que na minha secretaria tem quase 4 mil processos em andamento. Se colocar 40 mil processos, pode ter certeza que o serviço vai piorar. Não tem como. Se fosse 1.000, ele ia melhorar. Faz parte, né, eu acho, dessa oscilação. O que me parece que está sendo um erro na atualidade é a gente não utilizar todos esses canais que o judiciário pode chegar ao jurisdicionado. Então, pra gente, tem pessoas que preferem fazer audiência telepresencial. Bora fazer. E muito mais prático, né? Presencial, bora fazer. O juízo 100% digital, né? Citação por WhatsApp, quanto isso pode O que a agilizar? gente tem que ter é o bom senso. As garantias processuais, as prerrogativas das carreiras, né? Só se eu puder, tenho tempo para falar das prerrogativas das carreiras, né? Que várias vezes eu defendia isso em eventos da magistratura, da advocacia. Prerrogativas, para quem não sabe, né, explicando, são garantias que a lei dá para determinadas carreiras, para que ela consiga cumprir o papel dela dentro do sistema da sociedade. Então, veja só. Então, a advocacia ela tem lá garantias que estão no Estatuto da Ordem. E a magistratura tem garantias que estão no Estatuto da Magistratura. E o Ministério Público do Ministério Público, da AGU, e assim vai. Principalmente carreiras ligadas ao meio jurídico. E eu sempre explico para todo mundo, e eu acho que quem está assistindo era importante entender isso, que as prerrogativas não são feitas para a pessoa, ela é feita para o cidadão. Porque a partir do momento que eu, juiz, tenho medo de julgar um processo, porque eu sei que eu posso ser perseguido, eu vou fazer o quê? Eu vou virar um pelego. Que eu vou julgar, De qualquer jeito. eu viro um droga, essa é a verdade. Porque eu vou julgar em favor de quem não vai me perseguir. Os poderosos, os ricos. E aí o que acontece? Vem a prerrogativa e ela garante, então, várias questões para a magistratura. Vou dar o exemplo maior que todo mundo critica, a aposentadoria compulsória em caso de infração. Porque a grande questão não é o corrupto, a grande questão são os outros que podem ser perseguidos
e utilizados para serem arrancados da profissão. Então a aposentadoria compulsória, ela funciona como uma proteção de todo mundo. Aquele corrupto que foi aposentado, ele é um dano colateral, vamos dizer assim. Porque o que eu preciso é garantir que o magistrado seja imparcial, que ele esteja firme naquilo que ele acredita como correto, da justiça, do direito. E ele não seja perseguido por isso. Se alguém o perseguir, ele vai ter a garantia mínima de sair com aquilo que ele já contribuiu. Eu já vi, e além de perseguir, tem casos de ameaça, né? De ameaças. Tem vários colegas que já foram ameaçados. 24 horas de E escolta por até dia. assassinados já. Né? E sim. Então, assim... E aí, só para fechar, o da advocacia é a mesma coisa. Sim. O advogado, como profissão essencial à administração da justiça, está lá na Constituição Federal. Então, veja só, se a partir do momento eu passo a violar prerrogativas da advocacia, o que eu estou dizendo é, eu não estou entregando a justiça corretamente para o cidadão. Porque a partir dessa violação, eu estou dizendo que o advogado não está exercendo em plenitude o direito de defesa e do contraditório. Então não é para o advogado ser recebido do juiz no gabinete. Você fala, o advogado é folgado. Não, porque se ele não for recebido, o cliente dele vai ser prejudicado. É essa a questão. Sim. Então, na verdade, as prerrogativas e o Ministério Público é a mesma coisa. É a sociedade, ela tem direcionamento para a sociedade. Só que como você é o vetor, sendo advogada, e eu sendo magistrado, eu sou o principal meio desse instrumento, desse caminho. Nós somos o escudo, né? Exato, nós somos um escudo que precisa ser protegido. É isso. Então, eu acho que você simplesmente, de novo, superficializar as discussões, você para de entender qual a razão de ser. E a razão de ser é fundamental. Agora, é lógico, as pessoas que abusam em razão dessas prerrogativas ou em razão de casos excepcionais. São sempre excepcionais, sempre são pontuais. Então a gente não pode jogar todo mundo na mesma cesta. Porque, você casa por casa. Assim, bons profissionais e maus profissionais existem em todas as profissões. O que há é um distanciamento da sociedade, tanto em relação ao advogado quanto aos juízes, porque eles nos colocam em determinadas posições inatingíveis muitas vezes, né? Nos visualizam como seres diferenciados. Seres diferenciados, e na verdade não, nós somos humanos, todos podem errar, todos acertam, e isso é normal, a gente fica... Eu, como cidadã, já tive processos que foram injustos. Fiquei revoltada com o juiz que julgou. Fiquei. Mas eu, como advogada, entendo que ele cometeu um erro e que é passível de erro, né? E aí cabe tomar as medidas cabíveis e não tecer ameaças. E não vir denegrir a imagem das pessoas, como muita gente. Eu já fui vítima disso e eu sou meio topetuda, eu não abaixo a cabeça, então... Mas o que eu acho que falta muito é o respeito com a profissão, porque está muito banalizado, as pessoas não respeitam a profissão. Eu já ouvi muito essa expressão, o juiz foi comprado. Muito. Eu acho que eles pagaram para o juiz. E eu sempre saio em defesa. Eu falo, gente, isso é tão difícil. Assim, não, pode acontecer. Não é impossível, mas é assim. Também da mesma forma que a corrupção também está em todas as áreas. Mas eu sempre defendi, eu falo, gente, isso é quase impossível de acontecer. Até por ser uma cidade como São Paulo, por ter a visibilidade que tem, aqui no caso eu defendo, porque é onde eu atuo, onde eu conheço. Mas assim, é muito difícil, porque é tanta coisa, é tanto processo, é tanto... não dá para um profissional se vincular àquela situação ali de propina, de corrupção, né? Eu sempre defendi. Falei, gente, isso principalmente na Justiça do Trabalho, isso é quase impossível de acontecer. Eu não me recordo de sequer algum boato. E eu atuo no direito do trabalho desde 2007, né? Então, eu não me recordo de um boato que tenha sido levado adiante nisso, né? Então, assim, eu sou uma defensora ferrenha da Justiça do Trabalho, porque eu faço hoje também direito previdenciário, mas o direito do trabalho é a minha base. É a menina dos seus olhos. É a menina dos meus olhos, entendeu?
Já quis muito ser juíza, já quis muito, muito. Quando tinha aula com o doutor Antero, então, na pós-graduação, eu queria muito ser juíza, né? E ele estimulava muito, né? Mas eu gosto da advocacia, eu gosto do embate ali, da produção de prova, da instrução. Adoro fazer a audiência de instrução, já falei isso para a Dani. E agora, eu acho assim, quais são os seus próximos passos? O que você pretende para o futuro? Veja, uma das causas, né, que eu ganhei no meio do caminho foi justamente dar aula para aperfeiçoamento profissional. Então, quando eu comecei em 2015 a dar aula para advocacia, é porque eu vi uma dificuldade muito grande no âmbito da audiência, no âmbito dos processos, da pessoa compreender. Então, eu acho que uma das coisas mais tristes que se vê é, por exemplo, a parte tomar um grande prejuízo por causa da atuação do profissional. E você, como juiz, você precisa ser equidistante, então você não pode fazer esse papel que o advogado não fez corretamente. E aí, eu falei assim, olha, eu acho que eu vou montar cursos para aperfeiçoamento profissional das pessoas que têm interesse. Porque na época não existia. 2015, eu tô falando. Eram raros as questões que... Só tinha pós-graduação mesmo e eram poucos lugares. Mas agora sim. Específicos de petição, de Isso. Eram pouquíssimos. Exatamente. De questões do dia a dia. Tem muitas coisas que não estão no livro. Pouquíssimo. Tem muitas coisas que não estão no livro, né? Ontem na pós-graduação estava dando uma aula de confissão ficta. Eu falei, alguém já leu isso em algum livro que eu estou contando? E o pessoal falou, professor, eu achei que eu soubesse tudo, atuo há 20 anos, que você me trouxe uma visão completamente diferenciada. Então, assim, porque eu falei assim, mas isso porque a gente está vivenciando o dia a dia. E eu também aprendo todo dia com os advogados, meus alunos, minhas alunas trazendo os casos. E aí vem um ponto. É a questão das decisões sem a técnica correta, né? Então a gente também encontra que realmente, às vezes dá até a impressão. Você fala assim, nossa, tem alguma coisa errada aí. Mas na verdade é falha técnica. E eu falo, olha, vai para o tribunal, porque no tribunal o grau de jurisdição não pode manter isso. Isso é um absurdo. E eu fico feliz que grande maioria das vezes eles voltam depois falando, professor, o senhor tinha razão, o tribunal modificou. Eu falei assim, então pronto. Porque a gente tem que garantir que a ciência do direito prevaleça. Acho que é isso que é importante, sabe? Marta, existem juízes que têm entendimentos muito isolados. E dá essa impressão, não é possível, todo mundo julga ao contrário. Mas se você perceber, por exemplo, das decisões deles, todas são iguais. Mas fala assim, então não é que tem alguma coisa errada. É ele. É ele que é errado. Ele. Então vamos para o tribunal. Por isso que eu falei lá no começo da vivência do juiz, né? O caráter pessoal que tem a decisão também, né? Além com base no princípio e na legislação, né? Agora, você falou para o futuro, que eu tenho, sinceramente, eu acho que por muito tempo fui representante da magistratura. O que eu gostaria mesmo é de um poder judiciário mais moderno. Moderno no sentido de poder entregar as coisas mais rápido, mais fáceis, solucionar os problemas de uma forma sem vaidade, sem egocentrismo, sem palácios, sem nada. Não precisa. Eu acho que a simplicidade, eu acho que a gente precisa um pouco mais de simplicidade. Inclusive para o cidadão conseguir compreender essas situações que não dá. Não sei se o senhor chegou a ver, você chegou a ver acima da nossa conversa uma vez que eu mandei para o senhor sobre aquele trabalho no Rio de Janeiro do trabalho subalterno, dos juízes que se foram exercer atividades ali de operacionais, né? E tem um artigo que foi escrito sobre isso, né? Como ver o trabalho subalterno, né? E juízes lá do Rio de Janeiro foram viver em períodos naqueles trabalhos, né? Faxineira, Isso aconteceu no Fórum Estadual, lá em Valinhos. Uma juíza que chegou lá na comarca e ninguém sabia que ela era juíza. Ela foi para o cartório atender. Ela foi como escrivã, ficou vários dias lá, nem os escrivãos sabiam que ela era juíza. E ela ficou lá realmente prestando atenção em como funcionava. Aí quando ela se apresentou, que o pessoal descobriu quem era ela, muita gente rodou. Muita gente foi embora porque estava fazendo errado. Na verdade, lá em janeiro foi... Ela entendeu o funcionamento ali e entendeu onde estava o vício. E conseguiu melhorar em, assim, 80% a vara. Lá, na verdade, os juízes foram viver trabalhos de base, né? Serviços, né? Serviços operacionais, faxineiro,
serviços gerais, né? E eles foram vivenciar aquele trabalho ali, lógico, também sem ninguém identificar que era, mas foi um projeto que foi feito. E eu lembro que eu li o artigo, é muito bom, assim, porque os juízes vivenciaram uma situação de se despir daquela... Da toga, da né? toga, né? De fato, né? Despir nem o corpo, mas eu acho que a alma da toga, né? Eu acho que é válida essa experiência, sabe, Marta? Porque, assim, é válida, porque se ele não teve uma experiência disso, de saber como era, se ele já nasceu em berço de ouro, Exatamente. ele consegue ver o que é, de repente ele consiga ter um pouco melhor de compreensão daquilo que ele julga né? todo dia, né? Então, você veja, eu estava conversando aqui com vocês da minha origem, lá na Vila Maria. Então, eu, por exemplo, eu estudei escola pública a vida inteira, então eu limpei banheiro de escola pública. Eu lavei, mas eu não estou falando agora sendo juiz. Na minha construção como ser humano, eu lavei banheiro de escola pública. Por quê? Porque dos eventos que a gente precisava fazer. Então eu vi colegas que só iam para a escola para se alimentar, esperando o almoço da escola pública. Então quando me vê merenda escolar, que parece notícia aí de água e bolacha, né? Isso chateia, porque eu sei que tem pessoas que vão para se alimentar. Para se alimentar, que dependem disso, né? Uma situação uma vez... A gente tem que ter esse feeling, sabe, das coisas. Eu tive só uma situação uma vez, só para encerrar, que eu ouvi da juíza que era impossível uma pessoa trabalhar todos os dias das 8 às 8, das 8 da manhã às 8 da noite, né? E eu fiquei com a impressão de que aquela juíza, naquele caso em específico, não vivia a realidade do Brasil, porque coisa mais comum hoje... Ainda hoje, pessoas trabalham, né? 10 horas, 12 horas trabalhando. 16 horas. O juiz trabalha, às vezes, muitas vezes, essa quantidade de horas. Nós, advogados, trabalhamos 10 horas, 12 horas por dia. Então, eu acho que a pessoa ter consciência do tal do chão da fábrica, né, numa expressão mais ampla, do que é as rotinas de trabalho, de como se realiza o trabalho, de como é o mercado de trabalho brasileiro, principalmente. Eu acho que é muito importante essa vivência para o juiz. Ele entender que o mundo não é a redoma que ele cresceu, às vezes, e não generalizando, mas que algumas pessoas viveram numa redoma. É aquele que já nasceu em berço de ouro, estudou só a vida inteira e acabou concorrendo a um cargo tão importante como esse, né? Então, eu gostaria só que olhassem mais para esse lado mais, de fato, humano na verdade, nem humano, porque, como você falou, é humanista, mas para realidade. Realmente em prática. Colocar realmente em prática isso, né? Olhar realmente como são as atividades e conhecer as atividades, né? De fato. Assim, a presença do senhor aqui foi importantíssimo, acho que para a gente esclarecer isso para o público, apesar do nosso público ainda ser pequeno, a gente está começando... nesse projeto, ser um bebezinho caminhando, vai ajudar muita gente a enxergar a justiça de uma forma diferente, enxergar os advogados de uma forma diferente, enxergar que um menino de escola pública pode ser um juiz, que não precisa necessariamente ser um aluno de escola particular, que basta ter vontade, basta lutar, que a pessoa consegue. Então, é o nosso lema, o nosso nome. Tem jeito, né? Por mais difícil que seja, tem jeito. E a justiça, ela tem jeito. É para isso que ela existe. E tá aí, a gente tem profissionais muito sérios nisso. A gente tem um exemplo aqui que fala com paixão, né, desse ofício. É assim, eu, na época da faculdade, eu amava o direito do trabalho, porque eu fui aluna do professor Samuel Hugo Lima. Hoje ele é presidente do TRT 15. O Samuel, sim. Ele foi meu professor, eu amava direito do trabalho, mas não a ponto de advogar meu trabalho. Mas, assim, são pessoas como o senhor, o doutor Samuel, que falam do direito do trabalho com paixão mesmo, assim, e defendem, que faz a diferença. Porque a gente vê muita injustiça por aí, né? E a sociedade precisa dessas coisas, dessas pessoas com vontade, né, de fazer a diferença. E assim, eu queria agradecer muito a presença do senhor. Eu sei que foi em cima da hora o convite da Marta. E o seu aceite foi
essencial para a gente hoje. Exatamente, a gente fica muito feliz Muito com a feliz. contribuição, com a experiência. Que agrega não só para quem está assistindo a gente, mas para nós também. É uma Porque todo honra. mundo tem um processo, né? Todo mundo já teve um processo na vida, né? A maioria das pessoas, né? Seja trabalhista, seja... São 100 milhões de processos correndo, né? São Muitos. são bons. E aí eu queria que o senhor deixasse uma mensagem, não como o juiz Farley, mas como Farley, para as pessoas que estão assistindo a gente. Eu acho que, não, primeiro agradecer, né? O convite foi um prazer estar aqui. Quando a Marta me falou, gostei bastante do projeto. Falei, espero que vocês tenham bastante sucesso e seja realmente só o começo, né? E, na verdade, essa mensagem também serve para vocês que estão no começo de um projeto. Porque que acontece? Nós temos uma sociedade que era formada estruturalmente, causando muitas injustiças. Então, nós temos duas formas de agir. Uma forma coletiva, que é sentindo, vendo essa injustiça em relação aos outros, para também ter esse sentimento coletivo de cobrança àqueles que têm poder para que isso se modifique. E ao mesmo tempo, então significa, na escola pública, tem que lutar por uma escola pública de boa merenda, de bons professores, de boas disciplinas, de boas estruturas. Isso tem que ser cobrado. Tem que ser cobrado. Agora, ao mesmo tempo, você tem que entender que nem tudo depende ou pode dar certo, porque depende dos outros. E aí que vem a sua parte própria, que é chegar a entender aquilo que você quer, ter foco, não desistir em razão das derrotas. As derrotas fazem parte da vida. Eu sei que é triste você ter derrota e você fica muitas vezes acabado, mas saiba que se você não levantar dessa derrota, aí sim você vai ser o derrotado. Perder prova, perder um negócio, perder uma aplicação, um processo, não é o fim. Então você tem que saber que você tem que se levantar de novo, entender como funciona esse sistema, se esforçar pessoalmente a ponto de saber que esse sistema é injusto. Eu estou cobrando dele, mas ao mesmo tempo eu vou ser melhor que ele. E para ser melhor que ele, cabe a você saber, vamos dizer, use seu estudo, o seu profissionalismo, o seu empenho para conseguir um resultado final que lhe dê mais felicidade. Porque no final das contas o que a gente quer é ser mais feliz. Então o meu recado fica para o pessoal. Cobrem o sistema, mas não dependam dele. Faça a sua vez. Faça a sua parte também, né? Que aí tem jeito. Tem jeito. Com certeza. Gente, a gente fica por aqui. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais. Vai estar aqui também a rede social do professor. Quiser contratar os cursos, que quiser conhecer o trabalho dele. Outro dia estava postando um lançamento às 4 horas da manhã. Então aqui trabalha. Na sentença, né? A sentença às 4 horas da manhã. Então, assim, agradeço muito, agradeço a todos a audiência e até a próxima. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Inscreve no nosso canal.